Então, não esperávamos falar sobre isso tão cedo, mas depois do que aconteceu, temos que discutir o que está sendo revelado. Além disso, investigamos mais a fundo o passado de Jared Kushner e digamos que há algo perturbador que precisamos abordar. Há alguns dias, postamos sobre como Jared Kushner compartilhou uma declaração de Trump sobre a formação de um novo Conselho de Paz, e Kushner disse estar empolgado, afirmando que seria uma nova era histórica para o Oriente Médio e Israel. E Trump disse que os nomes dos membros desse Conselho de Paz seriam revelados posteriormente. Bem, agora ficamos sabendo que Jared Kushner acabou de ser nomeado para o Conselho de Paz. Então, entendemos por que ele estava tão animado. Ele sabia que seu papel como pacificador no Oriente Médio vai atingir um novo patamar agora. Então, qual é o grande problema em tudo isso? Bem, muitos nas redes sociais tiveram que admitir que essa formação de um Conselho de Paz, dando poder a figuras que fariam negociações no Oriente Médio, parece estar abrindo caminho para o que a Bíblia diz que aconteceria nos tempos finais. Muitos se referem aos livros de Daniel e Apocalipse, que mostram que, eventualmente, haverá esse rei besta anticristo que criará uma falsa paz com Israel. E a profecia diz que haverá não apenas o rei anticristo, mas poder dado a outros líderes reais em autoridade para exercer poder junto com ele. E assim o argumento é que estamos vendo os primeiros passos para tal realidade, como esse jovem apontou. Reis sem reinos, e aqui está uma imagem do que está por vir. São líderes que não usam coroas, mas suas decisões moldam economias e determinam caminhos de desenvolvimento. Eles são reis sem reinos. Agora, por que muitos estão falando sobre Jared Kushner? Bem, tenho certeza que você o viu aparecer muito ultimamente e, admitidamente, ele é um cara interessante. No primeiro mandato de Trump, foi Jared Kushner quem surgiu do nada e começou a negociar acordos de paz no Oriente Médio. Foi Kushner quem desenvolveu os Acordos de Abraão. Foi Kushner quem ajudou a estabelecer a embaixada dos IQSUA em Jerusalém exatamente 70 anos após seu aniversário. Foi Kushner quem recentemente, mesmo sem cargo oficial na Casa Branca, intermediou um grande acordo entre Israel e outras nações. E foi Kushner quem aconselhou esta administração sobre o que poderia acontecer se Gaza fosse esvaziada e reconstruída. E agora vemos que ele planeja transformar Gaza em uma cidade inteligente com IA através do seu plano Project Sunrise. E, ironicamente, Kushner conhece o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desde criança. É interessante como ele agora está no meio de tudo isso e as pessoas notam que essas coisas estão acontecendo rapidamente. Elas estão coçando a cabeça de espanto. E quando você olha mais a fundo sobre Kushner, muitos também acham interessante que foi ele quem fez história com uma das maiores compras imobiliárias ao adquirir o edifício 666 como escritório da sua empresa. E claro, que coincidência, né? 666, certo? Claro, tinha que ser justamente uma das maiores compras nos Estados Unidos, o prédio 666 por Jared Kushner. E tem gente apontando que o nome dele traduz para 666 na gematria hebraica. E aí, sabe, alguns dizem que até a altura dele é 1,90 m. Então você tem todas essas coincidências com o número 666, todas essas negociações com Israel. Então, você já sabe que as pessoas vão dizer que isso parece algo saído de um filme deixado para trás, fim dos tempos.
Alguns até brincam dizendo que ele lembra o garoto de O Presságio, já crescido. Sem comentários sobre isso. E então, sabe, a internet está enlouquecendo e é por isso que tem vídeo após vídeo sendo feito sobre ele. Na verdade, se você for à página pessoal dele no Instagram, bem, olhe esses comentários. E esses comentários quer dizer, eles não se seguram mesmo. Eles simplesmente o chamam disso. E sabe, a maioria das pessoas desligaria os comentários a essa altura, mas é como se Kushner fosse descarado com isso. Ele não liga, não se importa. Então, sinceramente, sabe, quando você olha todas essas coincidências, eu diria que, se Kushner não está envolvido no fim dos tempos, de alguma forma, seria como se Deus estivesse nos pregando uma peça, porque tudo isso é realmente difícil de ignorar. Então, fizemos uma pequena pesquisa sobre Jared Kushner também, e para acrescentar a todas essas coincidências estranhas, encontramos algo interessante sobre o significado do nome dele. Mas falarei sobre isso depois. Agora, preciso fazer alguns pontos muito importantes. Me escute bem nisso. Agora, uma coisa sobre a AOC Network. Sim, somos muito vigilantes em relação ao que acontece com Israel. Estamos atentos. Mas uma coisa que nunca fizemos foi rotular alguém como o AC. Acreditamos que isso é algo muito sério, e tudo bem fazer observações, mas não rotulamos ninguém como o AC, porque acreditamos que quando o AC estiver presente, não haverá dúvidas. Haverá pessoas jurando lealdade a ele, adorando-o. Você terá o falso profeta fazendo fogo cair do céu, como está escrito, e você terá a abominação da desolação sendo estabelecida. Então, o que estamos vendo agora, acreditamos que são os caminhos para esse ponto. Quando isso realmente acontecer, aqueles que estudaram profecia bíblica saberão. Ok, é isso. Mas todos nós estamos vendo essas coisas se encaixarem. Agora, segundo ponto. Isso é enorme. Quando as pessoas veem figuras como Jared Kushner fazendo movimentos assim, e veem todas as coincidências com o 666, esqueci de mencionar. O valor que ele pagou pelo prédio 666 foi 1,8 bilhão 600 milhões vezes 3. E só mais uma coincidência, né? E são tantas. E quando as pessoas veem isso, é fácil dizer logo, sim, esse é o AC, ele tem que ser o AC. Mas precisamos lembrar de algo muito importante. Apocalipse, capítulo 13, mostra que haverá 3 figuras do fim dos tempos em cena, não só o AC. Me escute sobre isso. Veja, sim, haverá o AC ou o rei anticristo, mas também haverá o falso profeta. O que ele faz? Bem, ele será um tipo de figura religiosa cuja função é fazer as pessoas adorarem e honrarem esse rei anticristo. E então também estará em cena o dragão, Satanás. E ele será o principal operando nos bastidores, puxando as cordas para que todas essas coisas aconteçam. Agora, eu não esperaria que Satanás aparecesse literalmente como um dragão. Não. Na verdade, não me surpreenderia se Satanás tentasse encontrar uma forma de se disfarçar ou até se encarnar como humano. Por quê? Porque Satanás sempre tenta copiar Deus. Pense nisso. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, veja, nessa hora, Satanás tentará fazer o mundo adorar o rei anticristo, o falso profeta e a si mesmo. Haverá uma trindade maligna. Nós somos selados com o Espírito Santo. Naquela hora, Satanás selará seu povo com a marca da besta. Então, assim como o Pai se encarnou e habitou entre nós, não duvido que Satanás tente usar a tecnologia para fazer algo parecido. Parecer um homem, um humano, mas na verdade alguém puramente maligno, manipulando tudo nos bastidores para trazer uma nova ordem mundial.
Então lembre-se, quando você vir pessoas fazendo movimentos, não diga logo, ah, esse é o AC. Não, porque existem 3 personagens do fim dos tempos, o rei AC, o falso profeta e também Satanás, que pode aparecer como humano. Teremos que ver sobre isso. A questão é, quem se encaixa onde? Certas coisas eu não posso dizer abertamente. Você terá que juntar as peças do quebra-cabeça e fazer o trabalho, mas aqui estão as peças. Isso é algo que não podemos simplesmente divulgar publicamente. Precisamos primeiro ter uma conversa. Estou ansioso pelo feedback de vocês sobre o que vou compartilhar. Primeiro, vamos dar uma olhada nisso. Conte mais sobre o plano e quanto vai custar. Bem, as estimativas estão na faixa de 50 bilhões de dólares. Pode ser um pouco menos, Estamos trabalhando com um grupo de pessoas que tem trabalhado em planos diretores nos últimos 2 anos. Então já existem planos? Sim, temos planos prontos. Já temos um plano diretor, e aliás o Jared tem impulsionado isso e estamos trabalhando juntos, e acho que se o mundo visse o progresso até agora, ficaria impressionado. Sim, então, basicamente nos últimos... E muitas pessoas comentaram que, sabe, enquanto ele falava sobre esse plano diretor, Kushner parecia muito desconfortável. Planos diretores nos últimos 2 anos. Então já existem planos? Sim, temos planos prontos. Já temos um plano diretor. E, aliás, o Jared tem impulsionado isso e estamos trabalhando juntos. Kushner tem estado muito envolvido com os planos há anos, então o que vou compartilhar é bem interessante. Acordos de paz e segurança têm acontecido e eles se perguntam, isso é algo que está levando à profecia bíblica, certo? Obviamente você pensaria isso se as escrituras dizem que virá um tempo de paz e segurança, mas depois disso virá a destruição. O que é interessante sobre Jared Kushner, porém, é algo que muitos têm trazido à nossa atenção. O significado do nome Kushner. Veja, uma coisa sobre a Bíblia é que o nome de uma pessoa geralmente está ligado ao seu propósito e identidade. Vemos isso com Jesus, Yeshua. Yeshua significa salvação. Jesus veio e trouxe a salvação. O nome Emanuel também está ligado a Cristo, e esse nome significa Deus conosco. Ah, Abraão. Esse é um nome que significa pai de muitas nações. Então o nome de alguém é muito importante. E vamos ver o que significa o nome Kushner, Jared. Kushner, muitos mencionaram que seu nome em hebraico se refere a descender ou descida. Muitos também notaram que estudiosos às vezes associam isso aos anjos caídos quando eles desceram à terra. O que é interessante. Além disso, alguns notaram que o nome Jared aparece na Bíblia em 3 livros diferentes, e em cada um deles ele é mencionado como sendo da 6ª geração. E isso é interessante porque muitos já apontaram esse fato. As pessoas estão dizendo que estão conectando ele com toda essa questão do número 6 novamente, certo? Em Gênesis 5, ele é mostrado como o 6º, depois em Crônicas, o 6º, e em Lucas, o 6º a partir de Adão. Então eles estão apontando para algum tipo de padrão interessante. Estou compartilhando essas coisas porque são pontos que as pessoas têm comentado nas mensagens. Queria apresentar isso a vocês. Dizem que a geração de Jared foi quando os vigilantes, ou anjos caídos, vieram à Terra, certo? E isso parece ser verdade. Sabe, vemos que logo após a geração de Jared, é quando surge essa história dos seres angelicais descendo e interferindo na humanidade e criando os gigantes Nefilim, certo? Isso foi durante a geração de Jared. Também, até mesmo o livro de Enoque, certo? Ele diz que foi nos dias de Jared que esses vigilantes, esses anjos caídos, desceram à terra. E muitos dizem que existe alguma ligação entre o nome Jared e descida e queda, e também com anjos caídos, certo? Agora, são coisas interessantes e alguém postou isso e eu achei curioso. Olha só, Jared Kushner quer construir centros de IA, armazenamento em nuvem e IDs digitais em Gaza enquanto bilionários o apoiam, chamando de futuro. Mas isso parece menos negócio e mais Bíblia. Eles falam em criar uma zona digital livre de impostos. Seria uma cidade inteligente movida por inteligência artificial e dados globais. Quando você centraliza dados,
identidade e controle num só sistema parece a infraestrutura da besta. Vou contar algo muito importante que ele me disse. Ele disse que em 18 meses, ou seja, na primavera de 2027, ele falou: confia em mim, tudo vai mudar, como tudo é administrado. Isso inclui empregos que vão mudar completamente. Isso incluiria o sistema educacional. Isso incluirá o sistema bancário. Isso inclui como você lida com bancos. Isso inclui a possibilidade de todos migrarem para um sistema monetário digital, enquanto o dinheiro físico provavelmente será eliminado até lá. Apocalipse 13 diz que surgirá um sistema que controla quem pode comprar ou vender. O que as pessoas não percebem é que não começa com uma marca, começa com uma rede, ID digital, bancos de dados globais, sistemas de IA. Tudo está se conectando agora, peça por peça. Isso não é conspiração, é profecia. O mundo está sendo preparado para um falso reino. Enquanto constroem sua torre de Babel com código e silício, o verdadeiro rei ainda está em seu trono. Então fique alerta. Mantenha-se fiel, porque a besta está crescendo, mas Deus também.